Olá, bem-vindo ao curso livre básico de teologia. Essa é a primeira aula. Na nossa primeira aula, vamos entender a formação da Bíblia e questões muito importantes, como as porções que ela é composta, como que temos hoje, como o Velho e o Novo Testamento, a formação dos escritos do Velho Testamento. Vamos entender também a história, um pouco da história da literatura judaica e a formação da Septuaginta, a formação dos escritos do Novo Testamento e também uma diferenciação entre Bíblia católica e Bíblia evangélica, ou protestante, como alguns chamam. Veremos também sobre a conservação dos documentos originais da Bíblia, como eles foram preservados ao longo de vários anos, e também vamos responder algumas perguntas sobre confiabilidade bíblica. Afinal, muitos perguntam: a Bíblia foi alterada? Será que podemos provar isso através de documentos históricos? Veremos no nosso curso sobre essa questão de confiabilidade bíblica e teremos uma resposta bastante concisa, com a possibilidade de você ter o acesso a fragmentos dos originais das Escrituras. Vamos falar também sobre os deuterocanônicos, ou também conhecido como apócrifos, um módulo defendendo e também refutando os deuterocanônicos. A nossa primeira parte, nós vamos entender sobre a formação da Bíblia. A Bíblia ela é composta de duas porções. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é composto pelo Taná, que é uma compilação dos escritos judaicos que consistem na lei, na Torá, Nevim, Ketuvim, que, na verdade, para a nossa classificação hoje são os livros da lei, os livros históricos, proféticos e poéticos, e temos o Novo Testamento, que trata-se de uma compilação de cartas. E tudo isso nós temos aí um período de 1.600 anos de escrita de toda a escritura que nós temos hoje compilada, entre por volta de 1477 a.C. até por volta do ano 100 depois de Cristo. Ela é composta pelo Velho Testamento 39 livros, Novo Testamento 27 livros, e foi escrita aproximadamente por 40 homens inspirados por Deus. Afinal, a Bíblia cristã, como se dá a sua origem? A origem da Bíblia cristã, como já foi introduzido, é o Taná dos judeus. O Velho Testamento, que nós chamamos hoje de Velho Testamento, é nada mais nada menos do que a compilação dos escritos sagrados do povo judeu, conhecido como Taná, que foi escrito em 1477 até aproximadamente 430 a.C. Já o Novo Testamento, houve aí um silêncio de 400 anos aproximadamente. Trata-se de uma compilação de várias cartas e livros escritos por apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares de Jesus Cristo, que começou a ser escrito aí por volta do ano de 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Compilação do Taná. O Taná, como conhecemos, é o Velho Testamento para a gente, Taná para o povo judeu. Foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. Nele, a composição básica se dá pela Torá. A Torá, leia-se os livros da lei, tá? O que também é conhecido como Pentateuco, que é composto pelo livro de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Exatamente, são os livros que compõem a lei de Deus. E é muito importante a gente saber essa separação, porque assim também os judeus eles veem. Quando nos referimos à lei, estamos nos referindo apenas aos cinco primeiros livros do Velho Testamento, que é a Torá. Porque muita gente confunde todo o Velho Testamento como sendo o livro da lei, e não é. O livro da lei é o que nós chamamos de Torá.
Porém, os escritos sagrados dos judeus, eles também têm uma composição de livros proféticos, livros históricos e livros poéticos, deixando claro que essa é uma classificação ocidental. Os livros históricos, nós temos os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Já os livros poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e temos os livros dos profetas. Essa classificação profeta maior e profeta menor não se dá porque por conta da importância do profeta. Foi um profeta de maior importância, não. Se dá por conta do tamanho dos livros. Os livros dos profetas, que são grandes. Nós temos aí os livros de Isaías, Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São aqueles profetas que escreveram em grande quantidade. E os profetas menores são aqueles profetas que escreveram livros pequenos, aí entre 2, 3, 5 capítulos. O Velho Testamento, de uma maneira geral, ele tem uma única mensagem. A mensagem é: o Messias virá. Jesus virá. Sabemos quem é o Messias. Então, todo o Velho Testamento, ele tem uma finalidade: apontar para Cristo, e através dos escritos, dos livros sagrados do Antigo Testamento ou do Taná, a partir deles, nós conseguimos apontar e saber e descobrir quem é o Messias. Vamos falar isso em aulas futuras. Porém, essa classificação entre livros proféticos, poéticos, é uma separação ocidental, porque o povo judeu, eles separam o antigo, que nós temos como Antigo Testamento, mas o Taná, que é a compilação dos livros sagrados, como a lei, né, é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, os chamados escritos, que aí nós temos a junção de Salmos, Provérbios, Jó, que seria aí basicamente os livros históricos e os livros poéticos, e em separado aí os livros proféticos, né, com exceção aí de Daniel, que eles colocam nessa classificação, e o livro de Esdras e Neemias, eles consideram o que nós temos esse livro separado em dois, como se fosse um único livro. Já o nosso Novo Testamento, ele foi escrito por apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares, logo a partir de Jesus e ressurreição, até por volta do ano 100. E uma característica interessante é que todos esses escritos, eles foram escritos em grego, diferente do Velho Testamento, que foram escritos em hebraico e aramaico. E esse grego é conhecido como grego koiné, ou seja, grego antigo. E também alguns têm esses escritos, também os chamam de textos receptos, que seria, em tradução literal, o texto como ele foi recebido, né, pelos apóstolos, evangelistas e testemunhas oculares. E esses documentos eram, na verdade, cartas e livros que circulavam entre todas as igrejas ali do primeiro, segundo e terceiro século. E acontece que ao longo do tempo, muitas igrejas elas foram coletando e juntando muitos desses escritos, até que, veremos mais à frente, os pais da igreja começaram a criar uma compilação desses livros e medi-los de uma maneira responsável quais seriam aqueles textos com confiabilidade, que de fato vieram da mão dos apóstolos, dos evangelistas e testemunhas oculares. E assim foi formando o que nós temos aí sobre o cânon, tá? Uma palavra grega que veremos mais à frente o que isso significa. O que a gente precisa saber do Novo Testamento é que ele possui 4 livros bibliográficos, que nós chamamos aí os 4 evangélicos.
os 4 evangelhos. Temos um livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Temos aí as 13 cartas paulinas, uma carta aos Hebreus, uma carta de Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, uma carta de Judas e um livro de profecias, né, que é escrito pelo apóstolo João. E o Antigo Novo Testamento, ele tem uma mensagem objetiva. Enquanto o Velho Testamento era que o Messias irá, no caso Jesus, aqui é a testificação de que Jesus veio estabelecendo uma nova lei. O cumprimento de todas as profecias do Taná referente ao Messias. E o cumprimento da própria lei e dos profetas, que ali se dizia que uma nova lei seria estabelecida. Então temos aqui o estabelecimento de novas profecias, revelações, sabedorias, e antes coisas que estavam obscuras, não compreensíveis através da lei, agora elas vieram à luz, elas foram reveladas. Nos livros bibliográficos dos evangelhos temos Mateus, Marcos, João e Lucas. Eles vão retratar a vida de Jesus, desde a genealogia até a morte e ressurreição. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ele vai contar a história da igreja primitiva, o recebimento do Espírito Santo e como é que era a ação e as características de organização e conduta da igreja quando ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Temos as cartas paulinas que revelam aí, dentre as viagens missionárias, diversos ensinamentos sobre Cristo e sobre a graça de Deus, em específico com a ênfase em relação aos gentios, não para o povo judeu, mas reforçando de que Jesus criou uma nova aliança, aliança essa que agora ela se tornou extensível e inclusiva para o povo gentil, ou seja, os não judeus. Temos aí a carta de Hebreus, o autor hoje para nós é desconhecido, mas naquela época, quando o cânon foi formado, eles conheciam de fato quem era o autor de Hebreus. Temos aí a carta de Tiago, carta de Pedro, cartas de João, cartas de Judas e o nosso livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, ou também conhecido pelo livro de Revelação, escrita pelo apóstolo João, que vem falar sobre as profecias do final dos tempos, a salvação, a vitória dos crentes e a vitória e consumação final, o desfecho final da vitória de Cristo sobre a morte, ressurreição e sobre o inimigo das nossas almas. Mensagem do Novo Testamento: o Messias veio. Glória a Deus por isso. Conceitos importantes. Cânon. Foi falado que agora que o cânon ele estava relacionado com algo sagrado. E da onde que vem essa palavra? A palavra cânon vem da palavra vara ou régua de medir. E tinha por entendimento algo para ser colocado dentro de um gabarito. E isso passou a ser utilizado de maneira metafórica, que seria uma espécie do que de linha reta diante de Deus, ou seja, dentro de um padrão rígido, o reconhecimento daquilo que fora inspirado por Deus e trazido para os homens. Ou seja, aquilo que de fato é sagrado. É uma palavra grega, não é uma palavra hebraica, deixe-se bem claro, e que quando falarmos de cânon estamos nos referindo dos livros, sobre os livros sagrados. Quando falamos sobre o concílio, os concílios são reuniões dentre as autoridades religiosas. Isso para se deliberar sobre questões administrativas, questões relativas à fé,
questões relativas à doutrina, costumes e questões relativas a orientações estratégicas pastorais. Veremos que em outros estudos, em Atos, ali temos o primeiro concílio da igreja. Foi uma reunião geral entre todos os apóstolos, onde eles deliberaram sobre questões relacionadas à doutrina e à própria fé cristã. Dentro do direito canônico, né, a Igreja Católica ela classifica os concílios como sendo concílios ecumênicos, plenários, nacionais, regionais ou provinciais e diocesanos. Os ecumênicos são aqueles relativos às decisões da fé e da doutrina de uma maneira geral, que vai envolver uma questão global e mundial. E temos os plenários, que são mais questões internas, nacionais, dentro de questões pastorais, doutrinárias, estratégicas dentro de um determinado país. Depois temos os regionais, relacionados a uma determinada região, e os diocesanos, que são dentro das paróquias e dentro das igrejas locais. Isso é apenas uma curiosidade relacionada, né, à igreja romana. Deuterocanônicos. O que são livros deuterocanônicos? Deutero quer dizer depois. Canônico vem do termo cânon, né, considerado sagrado, ou seja, considerado sagrado depois. Esse é o termo utilizado pela Igreja Católica Romana para se referir aos livros que foram considerados inspirados por Deus tardiamente. No caso, os livros no Concílio de Trento, por volta de 1500, que eles reconheceram alguns livros antes não considerados como sagrados. Livros esses que antes eram chamados de livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São todos aqueles escritos que não fazem parte do cânon, considerado como sagrados. Ou seja, são os livros que não estão de acordo com um determinado critério ou normativo, e que não podem, até um determinado momento, não são reconhecidos como inspirados por Deus. Quando olhamos para a história da igreja, aqui nós colocamos o link aqui dos concílios papais, temos aqui diversos concílios que foram realizados desde o ano 61, em Atos 15, temos o concílio de Nicéia, 325, de Constantinopla, em 381, Éfeso, 431, e o mais recente, temos aí o concílio do Vaticano II, de 1958. Quem quiser saber mais sobre os concílios e as suas atas, pode conferir aqui no papalenciclicals.net. E é importante falarmos que os concílios ecumênicos acima são da Igreja Católica Romana. Porém, temos concílios também regionais das outras igrejas, como, por exemplo, os concílios da Igreja Etíope, que temos aí o concílio de Hipona e temos o concílio de Cartago, certo? Esses concílios são importantes porque veremos mais à frente, principalmente na aula 2 ou talvez aula 3, como que se deu a formação da igreja. Então, a primeira igreja formada foi a igreja em Jerusalém. Muitas pessoas foram se convertendo. Uma das primeiras igrejas se deu pela conversão de pessoas da Etiópia, né? E foi criada aí a igreja etíope, e também, né, temos aí a igreja copta na África, que tem uma relevância e importância dentro da ascensão e do crescimento do cristianismo. E também temos o concílio regional da Igreja Romana, que é o concílio de 382, que é o concílio sobre os livros bíblicos aceitos pela igreja local e autoridade papal. Isso em 382. Ou seja,
mais de 300 anos depois de Cristo. A gente fala assim, 300 anos, a gente pensa que é pouco, mas se nós nos remetermos ao passado, nós estamos aí em 2023, se pensarmos aí em 1723, por exemplo, é difícil a gente conseguir ter informações precisas em termos de lembrança ou tradição oral do que se fazia, do que fora decidido há mais de 300 anos atrás. É uma diferença de tempo muito considerável. Agora vamos falar sobre a formação dos escritos do Velho Testamento. Precisamos compreender que para a base de formação do Velho Testamento, entenderemos os processos de escrita e as tradições dos judeus nesse processo. E mais à frente explicaremos a diferença da Bíblia católica e a Bíblia usada pelos evangélicos e pelos protestantes. Os escritos do Velho Testamento, a lei em específico, ela foi escrita aí por Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Apenas uma característica especial que o livro de Deuteronômio, ele foi completado por Josué para se referir à morte de Moisés. Afinal, Moisés não iria escrever sobre sua própria morte. Então nós temos aí o último capítulo de Deuteronômio, escrito, o livro da lei, encerrado por Josué. Então temos aí escritas desde o ano de 1400 até o livro de Malaquias, por volta aí do ano 400, 4 séculos antes de Cristo. Vamos deixar os slides. Como é que se dava o processo de escrita dos livros do Taná, ou seja, o Velho Testamento que temos hoje? Ele todo já havia sido escrito há aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E esses livros foram a base da fé judaica. E esses escritos, há muita controvérsia por falta de conhecimento de que será que haveria mesmo um cânon hebraico na época de Cristo? Sim, havia. E vamos falar sobre isso. E para compilação e entendimento dos livros, eles teriam de ter sido escritos por profetas, possuir fidelidade histórica, temporal, espacial, além de não conter contradições, como é o caso de alguns livros que surgiram não sendo livros considerados como livros sagrados, apenas livros da literatura judaica, mas que eram sabidamente que não eram sagrados. Por quê? Porque não foram livros escritos por profetas. Todos os escritos foram inspirados por Deus e os profetas narravam a história sobre a perspectiva de Deus. Isso é muito importante. E não sobre a perspectiva dele mesmo. O exemplo, quais os 6 que obedeciam ou não os mandamentos de Deus. Essa é uma informação muito importante. Existem várias fontes importantes que indicam a lista de livros que eram aceitos pelo cânon hebraico. O Talmud, que é o livro da tradição oral dos judeus, ele possui diversos registros datados muito antes da época de Cristo. E o Talmud, ele possui alguns livros que aqui estão citados, em especial o Talmud babilônico, que reforça e endossa de que antes mesmo da época de Cristo, os livros considerados como sagrados pelo povo judeu eram exatamente os mesmos livros que eles consideram hoje como os livros sagrados, ou seja, os livros que estão na Bíblia evangélica ou protestante, diferente da Bíblia católica.
veremos essa diferença à frente. Então, é muito importante que esses livros da própria tradição oral judaica atestam, antes da ressurreição de Jesus, que o Taná ele já havia uma compilação fechada, um entendimento quais eram os livros sagrados. Então, não podemos, assim com base nesses documentos, podemos afirmar que antes mesmo de Jesus, os judeus já tinham uma compilação daqueles que eram os livros considerados sagrados. Livros esses que são os mesmos do Velho Testamento, utilizados, né, ou pelo Taná dos judeus, ou os mesmos do Velho Testamento dos cristãos evangélicos e protestantes. É muito importante falar sobre o Concílio de Jâmia. No ano 70, os judeus fizeram uma insurreição contra os romanos, a dominação romana, e nesse ano os judeus zelotes, nós vamos falar sobre as seitas judaicas, vamos explicar quem eram os zelotes, os saduceus, os fariseus, os essênios, todas essas seitas judaicas, mas os zelotes, posso adiantar que eram os revolucionários religiosos. E por serem revolucionários, eles eram violentos. Então eles atacaram algumas hostes, algumas hordas romanas, e nesse processo eles se esconderam dentro do templo. E ali os romanos, para que punissem os zelotes e deixassem como exemplo do povo, destruíram no ano 70 o templo. Uma vez que a destruição do templo consumada, os judeus ficaram sem o seu principal objeto de culto e tradição dentro da religião judaica. Com isso, os rabinos se reuniram em Jâmia, e nesse concílio, que é conhecido como Concílio de Jâmia, que trataram diretrizes sobre a sobrevivência da religião e da cultura judaica sem a existência do templo. E nesses documentos, embora não fosse o objetivo tratar sobre o cânon dos judeus, ou seja, o Antigo Testamento que temos hoje, ali se tem relatos dos livros que eles tinham como os livros sagrados. Então nós temos aí como provas irrefutáveis de que na época de Cristo o Taná dos judeus é o mesmo Taná que utiliza hoje, ou seja, há mais de 2000 anos. São os mesmos livros, sem os deuterocanônicos ou sem os apócrifos. E nós temos aí o documento do Talmud, que referencia, e dos documentos também do Concílio de Jâmia. Temos uma série de apontamentos que se desdobram para o ateste do cânon hebraico, sendo o que nós temos hoje. É importante falar que na destruição do templo havia um escritor, né, um historiador judeu chamado Yosef ben Matiyahu, também conhecido como Flávio Joséfo, né, em tradução. Ele registrou a destruição do templo e confirma que após o profeta Malaquias não houve nenhuma adição às escrituras, ou seja, no ano 70, 400, quase 500 anos depois, 470 anos depois, não houve nenhuma adição aos escritos após o profeta Malaquias. Então, com isso, os documentos de Flávio Joséfo apoiaram uma reunião no século V do povo judeu, para que eles se reuniram para poder revisar os textos sagrados que eles tinham na época, que é o que nós chamamos aí dos textos massoréticos, né? O cânon massorético. O que foi? Foi nada mais nada menos do que reforçar e endossar aquilo que os judeus já usavam aí
há mais de 6 séculos. Porém, traduzindo isso para um hebraico mais moderno, né? A gente fala hebraico porque o hebraico é o que? É o aramaico, né? Que foi trazido, né? Uma evolução da língua para a língua do povo hebreu. Então nós temos o povo hebreu que falava aramaico e virou aí o hebraico. Temos outros documentos, né? Como os pais da igreja que agruparam, né, também esses livros, e vamos falar isso sobre mais à frente sobre os pais da igreja em aulas futuras. Mas é importante a gente saber que muita gente fala dos textos massoréticos. Os textos massoréticos, o que são esses textos ou o cânon massorético? Exatamente o reforço, tá? Uma revisão de toda a literatura hebraica para a língua que se falava do hebraico basicamente no século V. Ok? Isso reforçando que nós temos aí os documentos do Talmud babilônico antes de Cristo, temos aí o Concílio de Jâmia no ano 70, né, que conseguimos aí atestar os livros sagrados, e também temos os textos massoréticos do século V. Então, o Velho Testamento que temos hoje na Bíblia dos cristãos protestantes ou evangélicos é o mesmo livro do Taná usado há mais de 2.400 anos pelo povo judeu. Critério do cânon hebraico, como foi falado, possuíam regras extremamente rígidas. Eles eram devidamente colocados sobre uma sabatina à prova de um crivo, uma regra. Um livro que se encontra fora de uma única regra, que se encontrasse fora de uma única regra, seria considerado texto apócrifo, né, e nunca como uma escritura sagrada. Então, temos aí no cânon hebraico, né, judaico, todos os escritos deveriam ter sido obrigatoriamente escritos por profetas. Todos os escritos, né, devem possuir total fidelidade histórica, temporal e espacial. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje a própria arqueologia consegue confirmar a fidelidade histórica, temporal e espacial, ou seja, aquele determinado local apontado na Bíblia, né, em determinada época, né, e com determinada história, quando a gente parte para os achados arqueológicos, a Bíblia tem sido precisa em tudo. Recentemente aí encontraram aí o que seria a cidade de Sodoma e Gomorra, com muitas pedras de enxofre, e a cidade se encontrava exatamente no local onde as escrituras indicam a sua localização. Uma outra questão é que os escritos não poderiam conter contradições, nem muito menos contradizer alguma coisa que já havia sido escrito anteriormente. Senão, algo estaria sem sentido, porque Deus não é Deus que minta ou que volte atrás. Haver precisão de informações de modo de nunca criar confusões ou conter elementos fabulosos ou inverídicos, além dos escritos serem inerrantes. O que seriam esses elementos fabulosos? Uma história de um dragão que veio voando e cuspiu fogo em tal lugar. Ou seja, uma história completamente fantasiosa, sem pé nem cabeça, né? Porque aqui nós recebemos, né, um ser celestial que nos contou uma outra história, assim, assado. Então, são histórias consideradas fabulosas. Deveria conter sempre elementos implícitos ou explícitos que havia inspiração divina. Além disso, o próprio autor não poderia possuir dúvidas sobre a inspiração. Nós temos ali o livro de Macabeus, que em determinado relato o autor questiona se isso foi inspirado por Deus, eu não sei. Ora, se há aí no livro de Macabeus um elemento explícito que
desabona a inspiração de Deus, ele põe em dúvida, obviamente, esse livro não tem como ser sagrado. Não devem conter elementos que induzissem o povo a adorar outros deuses estranhos, e deveriam ser aceitos e reconhecidos por todos os escribas como inspirados por Deus. Se houvesse dúvida aí, Deus não é Deus de dúvida. Então veja, há uma série de elementos muito bem concisos que a partir disso nós conseguimos aí atestar aquilo que é sagrado e não é sagrado dentro do cânon judaico. E vamos aí a algumas curiosidades do povo judaico. Os escribas, como o nome fala, escriba vem de escrever. Eram aqueles homens que estavam aptos para poder transcrever a escritura, afinal não havia imprensa. Eram homens que treinavam durante 30 anos o processo de escrita, até se tornarem perfeitos no sistema de cópia. E quando eles iam fazer essas cópias, as palavras e as letras, elas eram contadas para checar se não havia nenhum tipo de falha, omissão ou erro. Além disso, eles usavam gabaritos para atestar se aquela transcrição ela era de fato perfeita, sem falhas, ou se não tinha nenhum tipo de falta ou acréscimo. Todo o conteúdo era minuciosamente checado. Uma pessoa, afinal, que treinar 30 anos para se tornar perfeito em algo, deveria executar aquilo com perfeição. Como falei, as letras e as palavras eram contadas, e caso houvesse aí uma falta ou de alguma palavra ou letra, todo aquele escrito, a folha era destruída. E uma característica interessante é que os escribas precisavam limpar as suas canetas e banhavam o corpo da caneta a ouro antes de escrever o nome de Deus. Olha que interessante. Eles tomavam banho, limpavam a caneta, a pena, eles banhavam a ouro, uma parte dessa caneta, e escreviam o nome de Deus. E todas as vezes em que essa caneta, que era uma pena de um animal, eles escreviam o nome de Deus, a pena ela era quebrada para nunca mais ser utilizada, por considerar o nome de Deus algo santo e precioso. Então havia todo esse ritual e essa responsabilidade e seriedade em se fazer a transcrição dos escritos. E com isso os escritos foram preservados aí por mais de 1000 anos. Vamos falar sobre os livros da literatura judaica e o histórico da Septuaginta. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque no meio judeu, aí por volta de 200 anos antes de Cristo, circulava aí, dentro da literatura judaica, livros que não eram considerados sagrados. Livros sabidamente que não foram escritos por profetas, ou não tinham uma implícita ou explícita autoafirmação de inspiração de Deus. Eram livros que continham aí aberrações históricas, espaciais, temporais. Mas esses livros eles eram utilizados aí, como literatura, do povo hebreu. Nós temos aí os livros de Tobias, Judite, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Macabeus, livro de Sabedorias, o livro de Eclesiástico, temos as cartas de Jeremias, a adição do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito pelo profeta Daniel, e o livro de Baruque, que foi escrito aí durante, logo após o período dos Macabeus. E por que é importante a gente saber dessa questão, desses livros? Mas professor, o que eu estou vendo aqui são os livros apócrifos. Sim, esses são os livros apócrifos. E como é que eles entraram dentro das Sagradas Escrituras? Não das Sagradas Escrituras do povo judeu. Mas, como começou aí esses livros serem incorporados?
precisamos entender sobre a Biblioteca de Alexandria. Havia o rei egípcio Ptolomeu II, em que ele construiu uma grande biblioteca no mundo antigo, considerada uma das maiores, uma das grandes maravilhas, uma das maravilhas do mundo antigo foi a Biblioteca de Alexandria. Se tratava de uma biblioteca imensa, gigante, cuja biblioteca, como foi falado, do rei Ptolomeu II, ele tinha um lema. O lema da Biblioteca de Alexandria era possuir um exemplar de cada escrito existente na face da terra. Então o rei Ptolomeu II solicitou a todas as nações do mundo conhecido na época cópias da sua literatura. E essas cópias, obviamente, o mundo antigo falava grego. Então o rei Ptolomeu II, interessado em ter uma cópia de toda a literatura judaica, solicitou a um grupo, às autoridades do povo judeu, que se traduzisse toda a literatura judaica para o grego. Com isso, houve aí uma reunião de aproximadamente 72 rabinos especialistas em hebraico e grego, e começaram a fazer a tradução dos textos sagrados, isso aí segundo a carta de Aristeu. Então, com isso, como eles solicitaram uma cópia de toda a literatura judaica do mundo conhecido, ali foi feita uma tradução para o grego pelos rabinos dos livros sagrados e não sagrados. Essa tradução, uma vez feita por aproximadamente 70 rabinos, ficou conhecida como a versão Septuaginta, ou seja, uma tradução feita por 70 e poucos rabinos, contendo uma cópia de toda a literatura judaica conhecida. Quando falamos de toda a literatura judaica, estamos nos referindo aos livros sagrados e os livros não sagrados traduzidos para o idioma que corresponde ao inglês de hoje. O inglês hoje é a língua universal. Na época, a língua universal era o grego. Então temos aí uma tradução de 200 anos antes de Cristo, tá? Aproximadamente. Aí uma versão contendo os livros sagrados e os livros apócrifos, considerados não sagrados pelas autoridades judaicas. Ok, pessoal? Então é muito importante a gente saber. Aqui estão alguns fragmentos da Septuaginta, tá? Nós temos aí uma cópia da Septuaginta que pode ser acessada online. Então, o que a gente precisa saber é que o Velho Testamento da época de Jesus até o fim do Império Romano, ele é o mesmo que os judeus utilizam ainda hoje. É o Taná, certo, pessoal? Tanto através dos escritos do Talmud, nós atestamos isso, como do Concílio de Jâmia, como também pelos textos massoréticos. Não houve mudança desde 200 anos antes de Jesus Cristo. E 200 anos antes de Cristo, o mundo já possuía uma cópia de toda a literatura judaica em grego, contendo os livros sagrados e não sagrados, conhecidos como a Septuaginta. E isso é muito importante a gente entender para que a gente possa compreender a diferença da Bíblia católica da Bíblia protestante ou evangélica. E agora vamos falar sobre a formação dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento, como foi falado, é uma compilação de escritos, de cartas e livros dos apóstolos, evangelistas, testemunhas oculares de Jesus Cristo.
E todas essas cartas, elas circulavam durante as igrejas. Elas circulavam pelas igrejas. E como na época se havia uma língua universal, que era o grego antigo, né, o grego koiné, os apóstolos, os evangelistas e testemunhas oculares que começaram a registrar as cartas e livros que temos como Novo Testamento hoje, o fizeram tudo em grego, que nós chamamos de grego koiné, o grego antigo, também, como foi falado, o texto como foi recebido, né, o textos receptos. E acontece que a compilação que nós temos hoje, né, é uma compilação de uma reunião que ela se fechou por volta aí do ano de 300 e pouco, tem uma datação incerta do ano absoluto, mas começou a se ter uma preocupação, considerando aí as dificuldades de comunicação, logística, e havia um sério problema dentro das igrejas. Muitas às vezes só tinham uma única carta, e tinha um cristianismo que não se fundamentava nos escritos, e com isso começavam aí muitas heresias nas igrejas. Mas muitas dessas igrejas viviam também numa busca incessante para conseguir reunir mais e mais desses escritos, porém de uma maneira responsável, de que eles tivessem a certeza de fato que aqueles escritos vieram dos apóstolos, vieram das testemunhas oculares, e não de escritos fantasiosos, falaciosos, porque era um nicho muito comum de mercado você escrever livros atribuindo a um determinado autor, que não era de fato daquele autor, mas era um comércio muito rentável naquela época, até porque os livros eram escritos à mão. Então havia uma grande preocupação em relação a isso. E nós temos aí muitos pais da igreja, né? São chamadas cartas patrícias, vamos falar sobre elas em aulas mais à frente, que falam exatamente, que relatam desses livros que eles utilizavam, inclusive diversas tentativas de reunir, compilar e questionar se determinados livros de fato foram escritos por exemplo, pelo apóstolo João, né, por Marcos, por Mateus, havia aí, né, por Tiago, havia sempre essa preocupação. A grande questão é que Atanásio de Alexandria, em 367, ele reuniu todos esses livros, tá? E ele estava aí sobre a égide da Igreja Romana, e ele reuniu a compilação, conseguiu fechar a compilação de todos esses escritos, que esses escritos hoje, eles são exatamente os escritos que temos no Novo Testamento, tanto da Bíblia católica como a Bíblia evangélica ou protestante. O Novo Testamento contido hoje é exatamente a reunião dessas cartas, né, que foi um trabalho de Atanásio de Alexandria. Isso ficou conhecido como Cânon de Atanásio de Alexandria, do ano de 300, aproximadamente 367 depois de Cristo, pessoal. Então, quando a gente fala da Bíblia protestante, né, ou evangélica, para a Bíblia católica, o Novo Testamento é o mesmo. A Bíblia Sagrada do Novo Testamento não tem diferença. É a mesma. É o mesmo cânon de Atanásio de Alexandria. Porém, o Velho Testamento, ele é diferente. E nós vamos entender a diferença agora entre a Bíblia católica e a protestante. A Bíblia católica, como nós falamos, o Novo Testamento é igual, porém o Velho Testamento é diferente. Mas afinal, professor, qual a diferença? A diferença é que a Bíblia protestante utiliza o Taná dos judeus, ou seja, um livro que foi compilado 400 anos antes de Cristo. É o mesmo livro que nós chamamos hoje de Velho Testamento, é o Taná dos judeus.
Já a Bíblia Católica, ela considerou como sagrado os livros antes considerados como apócrifos, e eles foram tornados sagrados depois, conhecidos como os livros deuterocanônicos, isso aí em 1545, no chamado Concílio de Trento, um dos mais importantes concílios da Igreja, aí que durou, se eu não me engano, em torno de 40 anos esse concílio. Então, o Concílio de Trento, eles tornaram sagrado, tá? Apenas no Velho Testamento, junto ao Taná dos judeus, o reconhecimento dos 7 livros apócrifos, que são os livros de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, algumas adições no livro de Esté, né, no profeta Daniel, né, o capítulo 13 e 14, e colocaram aí a oração de Azarias e o cântico dos 3 jovens, né, uma longa passagem que aparece aí depois de Daniel, capítulo 3, 23. Então são livros que vieram a ser considerados como sagrados a partir de 1545. Mas a gente vê aí que 3ª e 4ª Macabeus não foram considerados sagrados, tá? E a gente tem que saber que esses livros estão onde? Na Septuaginta, tá? Já o Novo Testamento, né, ele é o mesmo. Trata-se do cânon, né, de Atanásio de Alexandria, que é o mesmo usado dentro da Igreja Romana, como também pelos protestantes e os evangélicos. As adições estão apenas no Velho Testamento, tá? Como foi falado, os protestantes, assim como os judeus, segundo o que está escrito, tá? Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 2, capítulo 3, verso 2, né? Que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a sua palavra. Ou seja, o próprio Paulo, ele atesta, né, no Novo Testamento que Deus confiou exclusivamente aos judeus a proclamação, a conservação e toda a gestão do que é sagrado do Velho Testamento. Os oráculos de Deus competem aos judeus. Ora, uma vez que não competem aos cristãos as questões relacionadas ao Antigo Testamento, ao Taná dos judeus, e a Igreja Romana faz uma adição, isso em tese viola, né, mesmo que se considere a autoridade da Igreja agora sobre todas as coisas, isso viola o próprio ensino dos apóstolos, quando que fala que Deus confiou os seus oráculos, a sua palavra, ao povo judeu. Porém, existem argumentos de defesa aos deuterocanônicos, tá? E nós vamos falar, sim, desses argumentos de defesa para que você faça o seu julgamento sobre as argumentações que defendem o uso dos apócrifos e considerá-los como sagrados ou não. Então, o que a gente precisa saber é que a Bíblia cristã hoje, o Novo Testamento, é o mesmo usado pela compilação desde o ano de 1367. Já a Bíblia católica, isso pelos cristãos, né, evangélicos e protestantes católicos. Já a Bíblia católica, ela tem uma composição declarada no Concílio de Trento, ou seja, 1445, ou seja, por volta aí de 1513 anos aproximadamente, 1515 anos após Jesus, esses elementos foram considerados sagrados no Velho Testamento.
Quando a gente fala também, agora vamos falar de algumas questões de teologia, né? Alguns teólogos afirmam que o concílio de Hipona e Cartago, responsáveis pela inserção dos deuterocanônicos entre 393 e 397. A gente vai falar sobre o concílio de Hipona e Cartago mais à frente, tá, pessoal? Porque aqui alguns teólogos, principalmente em defesa da fé católica, afirmam que mesmo não sendo um concílio de Hipona e Cartago da Igreja Romana, aqui eles estavam fazendo inserções. Mas a gente vai pegar as atas desses concílios e a gente vai discutir se de fato é isso mesmo. E uma outra questão é que nós temos cópias muito antigas da compilação do Velho e do Novo Testamento. São esses um dos grandes tesouros do Vaticano, é chamado Codex Vaticanum B. Esse Codex Vaticano, que é um tesouro que encontra-se na Biblioteca do Vaticano, é uma compilação de todo o Novo Testamento, como nós temos hoje, com pequeníssimas diferenças, coisas são muito pequenas. Porém, o Antigo Testamento, isso por volta aí do ano de 360 aproximadamente, o Codex Vaticanum B, tá? Aí por volta do ano 400, vamos colocar, ele contém os escritos do Velho Testamento, contendo todos aqueles livros que nós chamamos de apócrifos, tanto o Codex Vaticanum B como o Codex Sinático. Aí você pode perguntar, mas se em 300 e pouco já havia uma compilação, uma das primeiras compilações do Novo e do Velho Testamento contendo os apócrifos, como que pode isso? Não quer dizer que eles consideravam então os apócrifos já como sagrados? Não. Por quê? Porque a cópia do Velho Testamento que eles tinham, para não ter que fazer uma nova tradução do hebraico, que é uma língua extremamente complexa, para o grego, eles pegaram uma cópia da Septuaginta, ou seja, aquela mesma versão contendo os livros sagrados e não sagrados do século II, quem é que lembra, 200 e tantos anos antes de Cristo, e para que não ter que refazer um trabalho, utilizaram a Septuaginta como o seu Velho Testamento, juntando aos livros já escritos em grego do Novo Testamento. Então, quando a gente pega aqui essas versões mais antigas, como o Codex Sinaiticus e Vaticanum B, eles, na verdade, utilizam a Septuaginta. E para quem lembra, a Septuaginta possui o que, pessoal? Uma cópia de toda a literatura judaica, contendo os livros sagrados e não sagrados pelos judeus, traduzidos para o grego. Eis a explicação porque o Codex Sinaiticus e Vaticanum B possui um Velho Testamento em grego contendo os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. E vamos falar um pouquinho sobre a conservação dos documentos originais. Hoje nós temos uma cópia exata e não alterada de todos os escritos do Novo e Velho Testamento, e a gente consegue provar isso. Falamos que o Velho Testamento começou a ser escrito por Moisés por volta de 1400 anos antes de Cristo, e o Novo Testamento, o Velho Testamento encerrado por Malaquias, né, entre 457 e 450 anos antes de Cristo. Falamos sobre o processo dos escribas, dos gabaritos. Então isso temos aí uma grande confidencialidade histórica. Temos o cânon massorético e também temos aí os apóstolos e testemunhas oculares escrevendo o Novo Testamento, reunidos em vários pedaços. Hoje, quando falamos tanto do Velho como do Novo Testamento,
há centenas de fragmentos desses escritos, incluindo escritos que datam aí do primeiro século. Fragmentos esses que podem ser, inclusive, escritos das próprias mãos dos apóstolos e testemunhas oculares. Mas, professor, onde a gente pode ter acesso a esses escritos? Temos muitos museus que digitalizaram esses documentos para que eles fiquem públicos e não se percam. E a gente pode conferir, por exemplo, nesse manuscripts.csntm.org. E uma notícia bem interessante é que recentemente, agora entre maio e junho de 2010, foram descobertos mais manuscritos aí em algumas ruínas da Grécia, tá, pessoal? E a gente vai acessar esse site aqui para que a gente possa, tá? Olha aqui, ó, manuscripts.csntm.org. Quando você entrar aqui, ó, você tem acesso a centenas de manuscritos. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o manuscrito P57. Olha aí, ó. É um manuscrito entre do quarto e o 5 século. A gente clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Você pode ter acesso a esse manuscrito. E temos alguns manuscritos que são muito antigos. Por exemplo, temos aqui ó, o P52, tá? Datado antes do século 100. Vamos procurar aqui, ó. P52. Olha lá, ó. Antes do segundo século, né? Mas a sua datação é antes do ano 100. Então temos aqui ó, um fragmento em grego escrito, tá? Em alta resolução. E aqui está o verso dele. Então o papel escrito de um lado e de outro. E aqui vocês podem navegar por vários manuscritos com base nos séculos e etc. Tá, pessoal? Então, quando a gente faz uma busca aqui desses fragmentos, olha esse aqui, ó, do segundo e terceiro século, esse papiro aqui, ó, a gente consegue chegar ao máximo grau de confiabilidade. Através desses fragmentos, a gente consegue reunir quase que de maneira totalitária os fragmentos que nós temos do Novo Testamento. É incrível isso, não é? Quando falamos também, né, do Codex Vaticanum B, nós temos aqui esse site, né, que é da Biblioteca do Vaticano, que disponibiliza o Codex Vaticanum B, que uma das teorias é que ela foi uma cópia encomendada por Constantino a Eusébio de Cesareia, que é um dos pais da igreja, né? Então a gente vai entrar nessa Biblioteca do Vaticano aqui, ó. Olha aqui, ó, primeira página. Legal, segunda página. Isso daqui, pessoal, foi escrito no ano de 300 e alguma coisa. Olha lá, ó. Esse aqui é um verdadeiro tesouro, tá? Então a gente consegue remontar os textos antigos. A gente consegue remontar os textos antigos, onde temos aqui uma cópia desde do ano 300, tá, pessoal? Então a gente tem basicamente aqui todo o Novo Testamento, tá? Se você acha que ele tá bonitinho desse jeito, isso daqui, em muitos casos, essas fotografias, elas são tiradas aqui através de infravermelho e outros espectros de luz que não é no visível, né? Porque isso aqui certamente
Está muito desgastado. E temos aqui do Codex Sinaiticus, que tem nesse site aqui, ó, codexsinaiticus.org. Olha aqui, ó, no nosso slide a gente fala, tá? Datado aí por volta de 340, 350, né? Uma datação estimada. E hoje ela está aí de posse do governo britânico, né? Os soviéticos estavam com esses manuscritos por 100 mil libras esterlinas, né? Um valor muito grande. Então o Codex Sinaiticus está aqui, você pode vir aqui, ó, See the Manuscripts. Aí aqui, ó, a primeira página, nós temos uma primeira página perdida aqui, ó, Gênesis capítulo 21. Vocês estão vendo? Ó, vamos aumentar aqui. Opa, não estou conseguindo. Olha lá, deu um zoom aqui. Gênesis 21. Aí eu posso ir, ó, olha aqui, ó, primeiro e quarto Macabeus, né? Tem uns apócrifos aqui, ó. Vamos pegar lá aqui, ó, o livro de João, capítulo 1. Né? Como é um livro mais para o meio, ele tem uma excelente conservação. As primeiras páginas, né, foram sofrendo a ação do tempo, mas isso daqui fora escrito no ano 300, tá, pessoal? Então, se alguém fala, mas isso aqui foi alterado em 1500, né, pela datação que nós temos dos documentos e acesso nos museus e etc., com toda a tecnologia existente, nós temos a confiabilidade tanto dos escritos do ano 300, como também nós temos o que? Os fragmentos, tá? Em que muitos deles remontam aí antes do ano 100, provavelmente escrito pelos próprios apóstolos. E também temos, né, o Codex Alexandrinus, então vamos mostrar aqui. E também temos os chamados manuscritos do Mar Morto. É muito importante que esses manuscritos, muitos deles datados de 300 anos antes de Cristo, eram manuscritos que estavam com a seita judaica dos essênios, e um beduíno jogou dentro de um buraco de uma caverna uma pedra e escutou um jarro quebrando. E quando desceram lá, encontraram esses manuscritos que estavam perdidos aí há mais de 2000 anos. Isso aconteceu aí agora, né, por volta de 1954, 60, agora eu não me lembro mais. Mas esses manuscritos ainda hoje estão sendo descobertos, tá, pessoal? Eles estão escavando lá ainda hoje, e nós temos aqui essa organização dos manuscritos do Mar Morto. Quando você entra aqui no site, você pode vir aqui, ó, Explore the Archives, né? Explore os arquivos. E você pode pegar aqui, ó, pelos textos, tá? Documentos aqui, ó, não bíblicos, indefinidos, composições bíblicas das escrituras, por exemplo, aqui, ó, traduções de escrituras. Então nós temos fragmentos do livro de Gênesis, isso daqui datado de 300 anos antes de Cristo, tá? E qual é a grande riqueza da gente ter aí esses documentos do Mar Morto, tá? Esses fragmentos, porque muito foi falado que o Velho Testamento ele sofreu alterações aí ao longo dos tempos, certo, pessoal? E que essas alterações a Bíblia teria sido alterada, mas para basicamente refutar tais alegações, nós temos aí dentro dos manuscritos do Mar Morto, tá? Documentos
que de fato atestam que o Velho Testamento não foi alterado. E os manuscritos do Mar Morto começaram a ser escritos lá por volta de 300 anos antes de Cristo, até por volta do ano 100, quando os essênios eles praticamente acabaram os essênios aqui, né? Então nós temos aqui uma confiabilidade de manuscritos que passaram 2000 anos enterrados, tanto de textos do Novo como do Velho Testamento, que podem ser hoje acessados. E recentemente, olha aqui, ó, em julho de 2022, esse aqui é um fragmento achado em julho de 2022, olha, aí dentro das escavações, isso aqui está escrito em hebraico, certo, pessoal? Um fragmento que ele está falando aqui, ó. Fala da luta em Amaleque, aqui, ó, na segunda linha. Então tem coisas que são muito interessantes, tá? Então a gente tem confiabilidade histórica de documentos. Já mostrei aqui o site dos manuscritos que nós temos aí, ó. Temos aqui, ó, esse P52, por exemplo, é um papiro que foi descoberto no Egito, em que ele remonta aí em torno de 130, tá? E temos escritos aí do primeiro século. Esse daqui é o P66, ele é praticamente o capítulo 14 do livro do Evangelho de 2 João. Vamos procurar lá, ó, P66. Vamos colocar aqui, ó, P66. A gente consegue pegar esses escritos. Para quem sabe ler grego, olha lá, ó, um papiro. Ele tem 2 visualizações aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, que maravilha, ó. Várias páginas. Olha lá, colocaram uma régua. Aí aqui, ó, esse aqui tirado com infravermelho, tá, pessoal? Por isso que tá nessa cor, que é para que se fique mais legível, né? Que no espectro da luz visível, muitas coisas podem não ficar legíveis, mas a tinta consegue responder no espectro do infravermelho. E tá aqui, tá? Você tem livros aqui entre o século II e século III, certo? Então nós temos uma grande confiabilidade histórica. Aqui eu coloquei nos slides, né, o Codex Sinaiticus, o Codex Vaticanum, tá? E falando mais sobre o Codex Vaticanum B, acredita-se que tenha o que se tem hoje, né, uma das 50 cópias encomendadas por Constantino a Eusébio de Cesareia. E ele foi encontrado na biblioteca do Vaticano. E ele tem uns textos muito similares aos papiros da versão copta. Que versão copta é essa, pessoal? É exatamente a igreja que ficava na África. A gente vai entender que a igreja, quando ela foi sendo formada, né, muita gente acredita que só havia a igreja de Roma. E isso não é verdade, tá? A igreja da Etiópia, ela se deu a fundação muito provavelmente antes da igreja em Roma, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui algumas cópias de manuscritos, já mostrei para vocês, né? Papiro 45, né? O mais antigo fragmento do Evangelho de Lucas. A gente está da Biblioteca Nacional Austríaca, em Viena. E outros escritos importantes, né, que fazem alusão às cartas do Novo Testamento. Nós temos aí a Epístola de Barnabé, a carta do Bispo Clemente de Roma à Igreja em Corinto, do ano 96, cartas do Bispo de Inácio de Antioquia a Roma, em 115, a carta de Policarpo aos Filipenses.
vamos estudar sobre os pais da igreja. E vamos falar sobre essas pessoas, tá, e a importância delas. E como vimos, já falamos, adiantamos, a Bíblia, nós possuímos aí diversos fragmentos, inclusive datados antes do ano 100, alguns deles provavelmente que podem ter sido escritos pelos próprios apóstolos. Então é infundada e equivocada a alegação de que as escrituras foram alteradas. Por quê? Porque temos documentos que são muito antigos, tá? Datados aí desde o primeiro século, e alguns outros do ano 300 anos antes de Cristo, como os manuscritos do Mar Morto, que a gente consegue atestar, né, pelos manuscritos achados, que não sofreram alterações à Bíblia. E uma informação muito importante é que muitos ateus e aqueles que alegavam que a Bíblia foi alterada, quando houve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, muitos comemoraram mediante a alegação de que agora nós vamos provar que a Bíblia, né, o Velho Testamento e também o Novo Testamento foram alterados. Então esses livros aí que foram desenterrados e protegidos aí por todo esse tempo, agora nós confirmamos de que esses documentos não sofreram alteração. Também é correto afirmar que os deuterocanônicos, né, já eram utilizados na época de Jesus, porque nós temos aí a Septuaginta datada do ano 200 a.C., então podemos afirmar que esses livros eram considerados sagrados de maneira alguma, que tanto o Códex Sinático como o Vaticano B utilizaram aí da Septuaginta para não ter que se fazer uma nova tradução do hebraico e aramaico para o grego. Então eles vieram, né, trazendo aí esses escritos. Agora nós vamos falar sobre os deuterocanônicos, né, os livros considerados sagrados depois. Os teólogos da igreja romana citam de que algum texto, né, eles podem ser considerados sagrados em razão da autoridade. Porém, uma das questões é que eles alegam que esses textos são citados no Novo Testamento. Então, uma vez que esse livro deuterocanônico, apócrifo, ele é citado implicitamente, então eles podem ser considerados sagrados, certo? Mas dentre esses livros, temos livros que não tem nenhuma citação no Novo Testamento, como Juízes, Ruth, Esdras, Neemias, Naum, Esté, Cânticos dos Cânticos e Eclesiastes. Então, falta de uma citação, né, não pode ser também excluir o fato da possibilidade da inclusão no cânon, uma vez que a igreja possui autoridade sobre os escritos do Novo e do Velho Testamento. E a Septuaginta, escrita 200 a.C., já continha os deuterocanônicos, que prova a sua utilização eclesiástica. Esse é o argumento. Tanto a compilação do Códex Sinático Vaticano B possuía no Velho Testamento os textos apócrifos, né, ou deuterocanônicos. Então isso é utilizado como instrumento de defesa. E que apenas no Concílio de Trento, entre 1540 a 1560, eles apenas reafirmaram os dogmas já praticados da Igreja Católica de que os livros que eram antes apócrifos foram considerados sagrados depois. Então, ou seja, tratou-se apenas de um reconhecimento de uma afirmação de algo que a Igreja já tinha como sagrado por meio da sua tradição oral, né? E isso por que a tradição oral? Porque a Igreja, segundo a Igreja Romana, ela possui total autoridade sobre os escritos do Novo, do Antigo Testamento, tá?
que ela participou da compilação do cânon e logo ela, por sua autoridade, independente de qualquer coisa, ela poderia definir em seus concílios aquilo que era no Velho Testamento. Então, isso tudo baseado, né, que a autoridade constituída por Pedro, da Igreja Romana, chancela, eles podem chancelar aquilo que é sagrado ou que não ficou sagrado, incluindo as suas questões de tradição oral, mesmo que isso tenha ocorrido 1500 anos depois do Concílio de Trento. Esses são os argumentos. Né? Também é defendido que a tradição oral e os concílios da Igreja são superiores que as próprias escrituras sagradas, ou seja, a própria Bíblia, isso em razão da autoridade. Isso, inclusive, serve para justificar muitas das questões que é de tradição da Igreja Católica Romana, que não faz parte das Escrituras. Por quê? Porque a ideia é que a tradição oral da Igreja, ela como sendo autoridade, ela pode reconhecer aquilo que vem depois, a sua tradição oral, como algo superior aos escritos sagrados. E elas colocam uma espécie de referência de citação no Novo Testamento, defendendo os deuterocanônicos, embora nem todos tenham referência. E nem por conta, e mesmo que não exista essa referência explícita, isso não invalida a sua questão. Então aqui nós temos aqui uma relação das tais citações implícitas do Novo Testamento aos livros dos deuterocanônicos. Eu recomendo que vocês façam essa comparação, porque quando a gente pega aqui, o livro de Tobias, por exemplo, algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Aí eles falam que a referência disso está em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, estavam todos no mesmo lugar, né? Aí se referindo a uma reunião, né? Porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois os tais, né? E se a gente for pegar isso, vou pegar lá Judite, mas o Senhor é paciente, façamos, pois, penitência, por isso peçamos-lhes perdão com lágrimas nos olhos. Aí ele diz que 1 Coríntios 2, 9 e 11 tem uma referência implícita, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram aos corações dos homens são as que Deus preparou para que os amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se a gente for pegar essas relações, a gente acaba percebendo que na verdade não tem relação nenhuma. É muita forçação de barra, porque não há referência implícita nem explícita, tá? É você pegar uma questão que houve aqui um banquete religioso, uma festa, e vai falar de que houve a festa de Pentecostes. Isso não tem correlação. Mas, para aqueles que defendem, né, as citações implícitas dos deuterocanônicos no Velho Testamento, aqui está para quem quiser pesquisar e conferir, checar com seus próprios olhos. Essa lista ela é citada, né, como um dos argumentos de citação. Agora a gente vai refutar esses deuterocanônicos. Primeiro de tudo, a própria doutrina dos apóstolos, ela afirma que aos judeus foram confiados seus oráculos, né, os oráculos de Deus, ou seja, a sua palavra. Então o Velho Testamento, quem tem autoridade sobre o Velho Testamento não são os cristãos, mas quem é o povo judeu. O povo, hoje, os cristãos têm autoridade sobre quem? Sobre o Novo Testamento, né? Então, se a gente pega a doutrina ensinada pelos próprios apóstolos, a gente não pode contradizer aquilo que foi dito antes. Então,
a gente vê que há um conflito, tá? Um conflito aqui de doutrinário. Também, né, a gente reconhece que esses escritos, na verdade, eles não são referenciados no Novo Testamento, porque eles não têm correlação. Você tem uma palavra que é próxima, tá? Na lei de Deus, no Velho Testamento, já proclamado em particular, eram os sacerdotes judeus os responsáveis pelo cuidado das Escrituras. Então, aquilo que foi encerrado mediante uma nova aliança, nós temos aí a velha aliança, a lei, que foi instituída uma nova aliança superior, que é a primeira. Então, hoje nós estamos sobre a égide de uma nova aliança. Tá? Não temos autoridade sobre a velha aliança, mas estamos sobre a égide de uma nova aliança. A lei foi cumprida em Cristo e nada útil se poderia acrescentar naquilo que foi encerrado por Cristo, né? Então é óbvio, uma vez que Cristo encerra a lei, por que eu vou acrescentar algo na lei ou vou acrescentar algo nos escritos dos judeus que, né, que eles já têm isso daí há mais de 2000 anos, tá? Os escritos já eram conhecidos pelos judeus. Isso no Talmud, também temos aí o Concílio de Jâmia e os próprios textos maçoréticos. Quais eram os textos tidos como sagrados? Então, Jesus não tinha os apócrifos, né, ou os deuterocanônicos, como sagrados. Por quê? Porque ele cumpriu a lei judaica, seguia os ensinos rabínicos, então não considerava esses livros como sagrados. E a Septuaginta foi extensivamente usada no mundo antigo que não falava hebraico, tá? Mas o grego. Inclusive os próprios apóstolos, quando citavam, na hora que estavam escrevendo em grego, em vez de traduzir para o hebraico, muitos citavam lá a própria Septuaginta da forma como estava escrito na Septuaginta, tá? Então a Septuaginta meio que se tornou a cópia dos escritos para aplicação no mundo antigo, que falava grego, e a Septuaginta ela tinha a cópia da literatura judaica, que considerava os livros sagrados e não sagrados, porque o lema dela era possuir todos os livros do mundo. Então, isso faz cair por terra a argumentação de que o Códex Sinático e Vaticano, por ter a Septuaginta, aqueles livros eram considerados sagrados. Tá? E ainda hoje os judeus consideram os apócrifos como não sagrados. Tá? Então é bom que isso fique bem claro. Tá? No Concílio de Trento é que esses textos foram oficialmente considerados sagrados depois, de onde vem esse termo deuterocanônicos, ou seja, 1500 anos depois. Nem a própria Igreja Romana utilizava esses textos como os textos sagrados. Isso é insustentável, porque quando a gente pega aqui o Concílio de Hipona, por exemplo, no ano de 393, né, que questionou a igreja do outro lado do mar, a Igreja Romana, sobre a afirmação do cânon e o uso dos apócrifos, a Igreja Romana não respondeu ao Concílio de Hipona, pessoal. Então, se a gente for pegar, ora, se a Igreja Romana não tinha certeza para responder essa questão, ou porque não considerou isso importante, porque se a Igreja Romana utilizasse os apócrifos como livros sagrados, nós teríamos aí uma carta de resposta ao Concílio de Hipona, pessoal. Não há nenhum registro arqueológico, né, ou histórico nas atas dos concílios que respondam aí à Igreja Católica Romana, responda ao Concílio de Hipona. Tá? Temos aí o livro Defendendo os Deuterocanônicos, de Rafael Rodrigues, que é impossível sustentar as afirmações de defesa dos deuterocanônicos, conhecendo toda essa questão histórica. Tá? Então, hoje, os deuterocanônicos, eles são reconhecidos por uma questão exclusivamente de fé da autoridade
da Igreja Romana sobre os escritos, tá? Excluindo aí as igrejas existentes na época, como as igrejas de Jerusalém, da Galácia, Colosso, Copta. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana se coloca como a mãe, né, de todas as igrejas, né, a santa mãe da igreja. Isso por uma questão de fé apostólica, né, e trazendo para si essa autoridade como sendo a mãe das igrejas, ela invoca essa sua autoridade mediante uma questão de fé, tá? Então, crer nos apócrifos deuterocanônicos é meramente a questão exclusiva da fé, da autoridade da Igreja Romana. Uma decisão de crer, tá? Crer na Igreja, porque ela tem autoridade do crer e não crer, e o que pode seguir e o que não seguir. Então, se você tem a fé na autoridade da Igreja, em que ela pode dizer e ter a sua tradição oral está acima dos escritos deixados pelos apóstolos e dos ensinamentos do próprio Cristo, aí é uma questão da crença particular de cada um de crer que a igreja tenha essa autoridade. Porém, Paulo fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo vos pregue um outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja considerado anátema, ou seja, algo sem valor. Então, se a doutrina dos apóstolos pregava que algo de alguma tradição oral que fugisse à doutrina dos próprios apóstolos deveria ser considerado algo sem valor algum, crer na autoridade da igreja romana, que diz que tem autoridade acima dos próprios escritos antigos, é uma questão da fé de cada um. Então é isso. Espero que tenham gostado. E eu desejo aí que Deus ilumine e abra o conhecimento de todos. Um forte abraço.